Recados da Casa Espírita Mensageiros do Bem. Zelando pelo respeito e cuidado com todos, permaneceremos com as atividades presenciais da nossa casa suspensas até segunda ordem, devido ao coronavírus. Para conhecimento dos avisos gerais e palestras, nos acompanhe nos nossos canais no Instagram e Facebook. Neste momento, pedimos que coloquem sua água para fluidificação. Todas as segundas-feiras, nossas palestras continuarão de forma online, no canal do YouTube, às 20 horas. Ao término da palestra, iniciamos a irradiação à distância. Neste período das 21 horas, entre em sintonia com seu anjo de guarda, na certeza que receberá todas as energias necessárias para seu refacimento e equilíbrio. Boa noite a todos, eu me chamo Eliette, estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que eu acho bem interessante, que é cura, a autocura, o amor e o perdão. Mas antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu vou convidar vocês para nós fazermos uma oração e aproveitarmos esse momento de interiorização para nós nos conectarmos ao nosso Pai Maior. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos entrar em conexão com o nosso Deus, rogar ao Mestre Jesus que Ele possa nos envolver nessa energia de paz, de amor, que os nossos anjos de guarda estejam ao nosso lado nesse momento, nos amparando, nos fortalecendo e também que nós possamos receber todos esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que Deus nos dê essa força necessária para que nós possamos nos tratar, nos curar de todos os males que carregamos, diminuir o peso do nosso fardo e também continuarmos daqui por diante com o nosso espírito mais leve, buscando a sua evolução através do amor e da caridade. Que assim seja. Como eu falei para vocês antes da nossa oração, nós vamos falar de um tema que eu acho muito importante nesse momento, que é cura, autocura, amor e perdão. Essas coisas elas estão unidas umas às outras porque elas não conseguem se dissociar. A gente não consegue se curar sem perdoar e sem aprender a amar da forma correta. Alguns dos conceitos que eu vou passar para vocês aqui, elas vêm do médico Andrei Moreira, que é um médico homeopata de Minas Gerais. Ele era presidente da Associação Médica Espírita daquele estado e ele publicou um livro que se chama Cura e Autocura. Então, para o Dr. Andrei, saúde tem que ser entendida como reflexo do nosso equilíbrio perante as leis divinas. Esse é o conceito dele de saúde. E as leis divinas nada mais são do que a lei de amor e de caridade. Então, quando nós começamos a entender que esse é o nosso reflexo diante do conceito de saúde, a gente começa a pensar como que isso pode acontecer na nossa vida. Então, a gente vê que o homem ele é um ser imortal, né? Na visão espírita, o homem é um ser imortal. Não o homem em si, mas o nosso espírito é imortal, né? E através desse conceito de imortalidade, a gente aprende que a nossa vida começa muito antes dessa vida aqui que nós estamos vivendo, desse corpo físico, né? Então o nosso espírito pré-existe a essa nossa encarnação e ele vai também suplantar, ele vai passar pelo evento, né, biológico da morte desse corpo físico e vai continuar o seu ciclo evolutivo. E através das reencarnações é que a gente vai conseguir realmente que esse ciclo evolutivo acabe nos levando, né, à evolução pura, e é através do amor que isso vai acontecer. E aí como é que a gente pensa o que seria a doença diante desse conceito? A doença seria não aquilo que pode digamos assim, matar o nosso corpo físico dessa encarnação. Mas a doença que nos acontece nesse momento, nessa encarnação, ela é um convite para que nós nos reequilibramos
diante dessas leis divinas. Ela é um convite para que a gente repense as nossas atitudes, ela é um convite para que a gente repense as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? Porque na verdade é isso que nos adoece, né? Ninguém é vítima de nada nessa vida. Então a doença, ela comparece na nossa vida num determinado momento para nos convidar a nos reconectarmos com Deus e com esse amor universal e fraternal que deve existir no nosso coração, para que aí sim a gente comece o nosso processo de cura. Como eu falei para vocês, a doença, na realidade, ela começa no nosso espírito. E a partir do momento que ela vem se refletir no nosso corpo físico, é porque nós já processamos aquilo e não conseguimos resolver. Então, quando a doença se instala e quando a gente consegue ter essa visão, né, do que seria a doença e do que seria a saúde segundo, né, o entendimento da doutrina espírita, a doença, ela começa a ser o pontapé inicial do nosso processo de cura. Tá? Vários médicos, tanto encarnados como desencarnados, eles se dedicaram a estudar isso com uma profundidade diante mesmo dos conhecimentos e dos conceitos da doutrina espírita, para responder uma pergunta que a gente vem se fazendo há séculos, que é por que nós adoecemos? E quando a gente se pergunta por que nós adoecemos, a gente vai ter que mergulhar realmente nas nossas coisas íntimas, né? Nas nossas dores e nas mágoas interiores que a gente acaba guardando ao longo do tempo. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender também que a doença é uma construção nossa enquanto espíritos encarnados, buscando a nossa evolução. E essa construção, tanto da cura quanto da doença, nós não podemos colocar essa responsabilidade para ninguém, nós não podemos jogar essa responsabilidade para lado nenhum, essa responsabilidade é nossa. E nós temos que pensar que não depende de ninguém também essa cura, essa busca dessa cura que deve começar no nosso interior. Ela depende unicamente de nós mudarmos o nosso foco e de nós procurarmos moralmente nos melhorar. Tá? Então, portanto, toda cura, ela não é só uma cura no sentido em que a gente conhece da medicina. Ela é um processo de autocura, onde eu vou procurar me conhecer, onde eu vou procurar trabalhar essas mágoas, essas dores que eu guardei, onde eu vou procurar me reconectar com Deus, onde eu vou procurar moralmente melhorar as minhas vibrações, o meu pensamento, as minhas condutas e as minhas atitudes. E aí sim eu vou ter entrado efetivamente nesse processo de autocura. Então a doença não pode ser vista só como uma coisa negativa, porque é ela que me faz realmente fazer esse mergulho interior e me reconectar com o amor, com as leis divinas e com Deus. E é a partir disso, dessa reformulação moral que eu procuro, é que eu vou entrar em equilíbrio com as leis divinas do amor e da caridade. E aí, automaticamente, eu vou voltar lá para o conceito do Dr. Andrei e vou estar começando a criar dentro de mim o verdadeiro estágio de saúde que todo mundo merece, precisa e que é necessário para a nossa evolução, porque é uma coisa que vai vir de dentro para fora. Se é o meu espírito que adoece, não adianta eu tratar o corpo, porque eu vou estar tratando apenas os efeitos dessa doença que está instalada no meu espírito. Se eu não tratar o meu espírito e o meu corpo também como um todo, porque a química do meu corpo também se desequilibra, eu nunca vou conseguir atingir essa saúde integral do ser, que é o que a gente deve buscar. Vou começar agora então falando do segundo tópico da nossa palestra, que é o amor. O amor é o único caminho mais rápido, fácil e eficaz para que a gente realmente atinja a cura. Então a gente tem que entender o amor não como esse amor que a gente trata, né, durante a nossa vida física, o amor entre os casais, de mãe e filho, de filho para pai, enfim, o amor como essência do nosso espírito. Então assim, o amor, ele é o grande medicamento, porque ele digamos assim, a única coisa importante da nossa existência. É ele que vai nos impulsionar para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, quando nós conseguimos encher o nosso coração com esse amor fraternal, com esse amor universal, quando a gente consegue se entender como parte de um todo e entender
que o nosso planeta não é simplesmente um planeta, é que eu faço parte dele, eu faço parte desse todo. Então a gente começa a construir dentro da gente realmente esse caminho mais leve para a nossa evolução, com esse conhecimento do amor. Eu vou ler para vocês uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho muito interessante. Ela diz assim: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. É fácil amar os que estão perto da gente, os que estão longe, mas quando eles vêm para perto, a coisa complica, fica mais difícil realmente, porque conviver no dia a dia, né, com as pessoas e aceitá-las, né, é mais difícil. Mas esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que é aquele que a gente deve realmente cultivar dentro do nosso coração. Então, quando a gente pensa nisso, a gente realmente volta àquele pensamento de que o amor é o medicamento por excelência, é o medicamento da nossa vida, porque ele não só cura as nossas chagas do passado, as nossas faltas do passado, como ele também nos ajuda a evoluir dessa encarnação para diante. E esse é o amor como medicamento da nossa vida. Ele é um movimento de respeito, de acolhimento. Ele é uma forma de nós traduzirmos tudo aquilo que nós estamos buscando moralmente, né? E também é uma forma de nós entendermos que nós precisamos curar dentro do nosso espírito os nossos maiores vícios, que é o que causa as nossas doenças, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a arrogância, a avareza. Quando a gente entende esse contexto, então, que o amor é um medicamento por excelência, a gente vai entender que a nossa cura começa quando a gente começa a colocar amor para tentar curar todos esses vícios que a gente traz de várias encarnações e que a gente vem tentando, né, se desvencilhar deles, se melhorar a cada novo ciclo evolutivo que a gente tem, a cada nova encarnação. O orgulho, a vaidade, egoísmo, prepotência, arrogância, avareza, enfim, alguns que eu citei aqui são só alguns exemplos de coisas que nós precisamos vencer em nós para que a gente consiga realmente um dia chegar naquele estágio evolutivo que a gente busca e chegar a um conceito integral de saúde como um todo, né? E a gente só vai conseguir isso quando a gente realmente nos religar a Deus, quando a gente nos reconectar a Deus, né? Que é a nossa essência, né? A nossa essência enquanto espíritos, porque nós partimos dele, nós somos feitos à imagem e semelhança dele, e é através do amor que a gente consegue fazer essa conexão com Deus, que ele é a fonte inesgotável de tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa realmente evoluir e evoluir da maneira correta, tá? Quando a gente entende que é o amor que vai trazer a cura não só para o nosso corpo físico, mas principalmente para o nosso espírito, né? E curando o nosso espírito, isso vai se refletir no nosso corpo físico, a gente começa a entender realmente que é esse amor verdadeiro que a gente precisa desenvolver, plantar, cuidar dentro do nosso coração para que ele germine e dê frutos ao longo da nossa existência. E aí eu vou chamar mais uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho bem interessante, que ela diz assim: o importante não é a magnitude das nossas ações, mas sim a quantidade de amor que é colocada em cada uma delas. Então, para vocês verem como é importante, né, a gente entender o amor, esse amor fraterno e universal como um todo e como caminho realmente para a nossa cura e como medicamento realmente para a nossa cura, porque não importa que a gente faça muita coisa, se a gente não colocar amor nas nossas ações, elas vão ser coisas vazias, né? E não vão servir, digamos assim, para solidificar esse caminho evolutivo que a gente busca. Agora vamos para o último tópico da nossa conversa de hoje, que é o perdão. Nós temos que entender o perdão como essencial para a saúde integral do nosso ser, tá? Então eu vou ler um trechinho para vocês aqui, só para a gente poder conversar sobre ele. O perdão é condição essencial para a saúde. Sem ele, não há paz interior, não há saúde nem física e nem emocional. É um trechinho bem curto, mas ele é bem profundo para a gente poder realmente refletir sobre ele, né? Perdão essencial para a nossa saúde, porque sem ele não há paz interior, não há saúde física e nem emocional. Vocês conseguem ver uma pessoa que não consiga ter paz no seu íntimo, ter realmente uma saúde física e emocional? Então, quando a gente começa a refletir, né, de trás para frente, digamos assim, voltando, eu não tenho paz,
Então, como é que eu posso ter saúde física? Como é que eu posso estar emocionalmente equilibrado se essa paz não existe dentro do meu coração? Então, vamos lá. Tem uma coisa aí, um brocado assim bem popular, né, que a gente nem sabe que vem de Shakespeare, que diz que tomar veneno e querer que o outro morra é uma coisa que não vai acontecer jamais, né? Então, na realidade, isso também, apesar de ser bem difundido assim popularmente, se a gente for refletir sobre essa colocação, a gente vai ver que quando eu guardo as mágoas, quando eu não consigo digerir essas pequenas coisas do dia a dia dentro de mim mesma, eu é que vou estar me prejudicando. Esse veneno que eu estou colocando dentro de mim não vai afetar aquele outro. Às vezes eu saio de casa de manhã bem e uma pessoa me dá uma resposta que eu não gostei muito e aquilo vira uma ferida. E cada vez que eu vou cutucando aquela ferida, cada vez que eu vejo aquela pessoa e não consigo entender que ele era um ser humano como eu, que podia estar num dia difícil, ou que ele não teve toda aquela intenção da interpretação que eu dei para aquela frase, eu vou estar tomando um pouquinho de veneno diariamente, não vou estar trabalhando aquela mágoa, não vou estar trabalhando a minha autocura, e o que vai acontecer? O desequilíbrio é meu. Aquela pessoa passa, ela simplesmente às vezes nem consegue perceber que ela me fez um mal com determinada frase, porque a magnitude daquilo está sendo gerada dentro de mim, e isso vai me adoecer. Então, quando eu não consigo dialogar, quando eu não consigo metabolizar essas coisas que eu vou guardando, eu vou adoecendo o meu espírito e automaticamente isso vai se refletir no meu corpo físico. Então, olha só, para que nós tenhamos paz, é necessário que abracemos o perdão como um projeto. É um projeto de vida, gente, perdão, não tem jeito. O perdão é uma decisão pela paz que se traduz em atitudes pelo estabelecimento dessa paz no meu íntimo, no entendimento das minhas questões emocionais, das minhas coisas pessoais, das circunstâncias que envolveram aquele ato que eu tenho como um ato agressor ou como um ato que me feriu, né? Da responsabilidade e da corresponsabilidade que eu tive em relação a essa atitude que o outro tomou comigo, né? Muitas vezes eu posso ter dado tantas respostas evasivas, até às vezes meio truncadas e grosseiras para essa pessoa, que num belo dia eu fiz uma pergunta e ela me respondeu, quem sabe da mesma forma. Foi a sementinha que eu plantei no coração dele que fez com que ele me desse aquela resposta. E eu sempre penso que o outro é culpado, eu sempre penso que o outro fez errado, eu nunca paro para refletir sobre o que eu faço, qual é a minha responsabilidade naquilo que aconteceu. Então, o perdão, ele me traz a essa reflexão realmente sobre aquilo que eu quero ter dentro do meu íntimo. Quando eu entendo o perdão como um projeto de vida de paz interior, eu vou começar a colocá-lo em prática na minha vida e vou ver que tudo vai melhorar. Eu vou ler algumas coisas a vocês que eu acho interessante a respeito do perdão e a gente vai conversando. O perdão, ele não acontece de uma hora para outra. Ele deve ser construído ao longo do tempo através de atitudes de busca dessa metabolização emocional, do entendimento do meu eu, e não raras vezes ele precisa de um acompanhamento terapêutico profissional, através de um psicólogo, de medicamentos e tal. E esse tratamento, esse acompanhamento, ele deve fazer uma abordagem íntima que nos ajude a encontrar as respostas e significados profundos dentro de nós. Então, assim, ó, a doutrina espírita, ela nunca diz que nós devemos abandonar o tratamento terreno, porque o nosso organismo, ele realmente se desequilibra. O nosso organismo é química pura, desde a hora que nós somos gerados até a hora que o nosso corpo físico apaga todos os sistemas, né? E a gente morre, digamos assim, para essa vida, nós somos pura química. Então, quando essa química também está desequilibrada, além de nós tratarmos o nosso espírito, o nosso íntimo, nós temos também que tratar o nosso corpo físico. E nós temos que ter esse entendimento, que aliado à busca da nossa autocura, através do auto-amor, do amor, do perdão, nós também temos que tratar o nosso corpo físico, porque já está se refletindo nele esse nosso desequilíbrio espiritual. Então, o perdão passa também pelo acolhimento e aceitação da nossa humanidade e da humanidade do outro, sobretudo na superação de traumas, porque só aceitando a condição fundamental do ser humano de estar num processo contínuo de erro e acerto,
é que a gente aprende a viver com os equívocos de quem nos fere e entender por que nós ferimos e por que fomos feridos. Olha que legal, a gente tem que aceitar a nossa condição de ser humano, aceitar que nós ferimos as pessoas também, aceitar os nossos equívocos, ou seja, aceitar que nós também erramos, para que a gente realmente possa encontrar esse equilíbrio que a gente busca através do perdão. Nós só conseguimos aceitar a humanidade do outro quando aceitamos a nossa própria humanidade, os nossos próprios erros. Quando acolhemos em nós a nossa capacidade de errar e de recomeçar, abraçando o auto-amor como uma proposta de vida. O auto-amor, ele é o filho da humildade, uma das representações magníficas da amorosidade divina, aquela decisão interna de nos acolher, de nos tratar com ternura, com compaixão e com a benevolência que nós necessitamos, embora tenhamos que manter a firmeza necessária para domar as nossas paixões e nos renovar dos nossos defeitos, tá? Então, assim, esse auto-amor e essa aceitação da nossa humanidade, né, é que vai nos levar realmente a ter a humildade de reconhecer os nossos erros, de reconhecer que nós erramos realmente e que nós precisamos nos corrigir diariamente em todas as nossas coisas, que nós precisamos buscar estar sempre nos melhorando. E aí entra aquela famosa coisa que nós estudamos na nossa doutrina espírita, que é a nossa reforma moral. Nada mais é do que isso. No Evangelho segundo o Espiritismo e nas obras de Kardec, nós encontramos algumas passagens do Cristo que nos ensinam, que nos mostram realmente que tudo isso que a gente conversou até agora só vai acontecer partindo de nós. Tem que começar pela gente. A nossa reforma tem que começar pela gente. A nossa autocura, o auto-amor, o perdão, ele tem que começar por nós para que a gente possa irradiar para os outros. Então, no Evangelho, nós encontramos duas colocações do Cristo que nos dão a exata noção disso, que essa responsabilidade é nossa. Ele diz assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, se eu não me ajudar, o céu nunca vai me ajudar. Ou seja, né? Nada vai conspirar para que eu possa me melhorar. Tem que começar por mim. É aquela história de que uma caminhada de 1000 quilômetros vai começar sempre pelo primeiro passo. A outra colocação do Cristo, a vida a cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós vai receber aquilo que a gente construiu, né? As nossas obras, sejam elas de amor, de perdão, ou sejam elas de briga, de discórdia, é aquilo que nós vamos colher lá na frente, né? Então, a gente volta naquela história de que a gente vai plantar ao longo da nossa vida e nós vamos colher esse plantio que nós fizermos, né? E a gente pode ainda lembrar mais uma colocação do Cristo, que é: fora da caridade não há salvação. Então, tudo isso que a gente discute, a gente volta para aquela história de que o amor e a caridade são as leis divinas que vão me colocar em equilíbrio e vão me deixar saudável, né? Quando a gente entende que fora da caridade não é salvação e que a caridade é aquilo que nos auxilia em todo momento, a gente tem que entender o que é essa caridade realmente, que não é a gente doar o supérfluo, a roupa que não serve mais, ou doar um alimento numa campanha. Isso tudo é importante, lógico que é importante, mas a verdadeira caridade, ela realmente é outra, tá? Então vamos voltar lá para a Madre Teresa com mais uma frase bonita dela. Ela diz assim: não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Não é o quanto nós damos, o quanto nós doamos de nós, mas quanto amor colocamos em dar, né? E a caridade, né, conforme entendida e ensinada por Jesus, não é dar aquilo que nos sobra, como eu falei para vocês, mas é sim dividir tudo aquilo com que fomos agraciados em gesto de gratidão ao Pai. Então, a verdadeira caridade é essa gratidão. Eu vou dar, eu vou dividir aquilo que eu recebi como uma forma de agradecer pelo que eu recebi, pelo que eu cresci, pelo que eu evoluí, pelo que eu pude me melhorar. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. A resposta dos Espíritos é: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, na realidade, ele coroa com isso tudo aquilo que a gente falou até agora. Pessoal, eu vou ler só mais um pedacinho aqui para vocês.
de modo algum nós devemos esperar do Espiritismo garantias absolutas para suprir os nossos males. Apesar disto, através do estudo da doutrina espírita, nós teremos a oportunidade de transformar os nossos problemas em alavancas para o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual. Então, não existe fórmula mágica, nem mesmo o Espiritismo quer trazer essa fórmula mágica, muito pelo contrário, ele joga no nosso colo essa responsabilidade de entendermos que tudo tem que começar por nós, né? E a partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos conseguir transformar esses nossos problemas, né? Essas nossas doenças, digamos assim, da alma, em alavancas para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral, para o nosso crescimento intelectual e para a nossa evolução enquanto espíritos. E aí eu vou fechar a nossa conversa de hoje com uma frase muito bonita do André Luiz, que eu acho que de repente coroa tudo isso que a gente falou até agora. O André Luiz diz assim: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível de ser feliz. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês um pouquinho, que vocês possam fazer essa reflexão, né? Sobre essa saúde que a gente quer, sobre o amor, sobre a nossa cura enquanto espíritos, para que ela se reflita no nosso corpo e que a gente aprenda que realmente sem humildade é impossível de ser feliz e sem perdão é impossível de a gente continuar sem estar equilibrado e saudável com o nosso corpo e com o nosso espírito. Um beijo no coração de todos vocês e nós nos vemos daqui a algum tempo, quem sabe, numa próxima conversa. Fiquem com Deus, fiquem em paz.